Próxima palestra, pessoal. Aplicação prática da IA generativa nos canais de atendimento corporativo. Olha que legal. Atendimento, por mais que a gente automatize, sempre dá para repensar em melhorias, né? Tem várias ferramentas aí. Então, vou chamar aqui no palco o Homero Tavares. Ele é diretor da Unidade de Engenharia de Software e Automação Inteligente da TEL Brasil. Homero está aí? Palmas aí para o Homero, pessoal. Está de Verdão Esperança aqui, muito bem. Vai mandar super bem. Boa palestra, meu amigo. Obrigado, Muniz. Valeu. Boa tarde a todos. Obrigado, Muniz. Obrigado pelo tempo de vocês, pela oportunidade de estar aqui nos ouvindo. A ideia é trazer uma abordagem bastante prática, bastante objetiva, contextualizando inicialmente um pouco das possibilidades do cenário de aplicação, dos cenários de aplicação de inteligência artificial generativa, e, em sequência, apresentar de maneira bem didática, bem simples, 3 aplicações práticas da utilização dessa tecnologia. Tá bom? Bom, aqui falando um pouquinho da minha trajetória, enfim. Quem somos, né? Falando um pouquinho da TEL Brasil, somos uma consultoria já de mais de 20 anos no mercado, atuando inclusive com RPA e inteligência artificial com IA generativa, em diferentes clientes no Brasil e no exterior. Não por acaso a gente tem um conjunto de peças de Lego aqui, eu tenho falado muito sobre isso, e no momento que a gente vive atualmente em tecnologia, basicamente o grande diferencial é a sua capacidade de montar o Lego. Esse é o desafio. A gente tem muita tecnologia disponível, a gente tem muitas formas de fazer a mesma coisa. Basicamente, com um conjunto de peças de Lego, para seguir nessa analogia, a gente consegue hoje montar diferentes objetos, diferentes formas. E o desafio que nós vivemos cotidianamente como uma consultoria de TI, e vocês, muitos aqui como representantes de empresas, de grandes organizações, é encontrar a melhor composição, a melhor organização dessas tecnologias, para entregar o maior valor possível para o negócio que vocês representam, que vocês atuam. O diferencial hoje, basicamente, é você ser um bom montador de Lego, ou o melhor montador de Lego possível, né, no que diz respeito à tecnologia. Esse parece um problema simples, mas, na verdade, é muito complexo. E o que a gente tem visto nas corporações é o desafio de destravar os dados ou destravar o valor existente nos dados. Como você destrava o valor que existe em dados que todas as companhias hoje têm. E, por vezes, não observam ou não fazem uso adequadamente deles. Né? Esse é o desafio. Qual é o caminho mais rápido entre o dado que eu tenho, que eu coleto, que eu mantenho, que eu, de alguma maneira, já tenho disponível, mas não utilizo adequadamente, não faço uso dele com o objetivo de gerar valor para o negócio da minha companhia. Aqui alguns dados interessantes que a gente vem trazendo, são dados recentes e que mostram, por exemplo, o volume de dados, o crescimento exponencial ao longo do tempo, do volume de dados que são coletados, capturados, copiados, consumidos até 2025 no mundo. A gente está falando em zettabytes ali. Então, a expectativa é que em 2025 a gente tenha ali um volume de 181 zettabytes disponíveis aí, né, de dados coletados e dados considerados ali dentro até do que o Gartner coloca como dark data, né, aquele dado que basicamente não é explorado. As empresas têm esses dados disponíveis e não são explorados adequadamente. Essa pesquisa traz ainda uma informação interessante acerca do quão próximo da realização plena da transformação do dado em valor essas companhias estão. E aí você tem alguns dados ali interessantes. O primeiro diz que 54% das companhias se posicionam como já tendo feito essa passagem da extração dos dados, do dark data para dados em valor, transformando dados em valor. Um outro grupo bastante expressivo diz que já fez alguma coisa em relação a isso, ou seja, já tem alguma iniciativa, já conseguiu romper essa barreira em alguma medida, são 39% dos entrevistados. E você tem ali um grupo ali em torno de 6% que fez o básico, não fez nada, não tem muita certeza em relação a isso. Né? Quando a gente vai para o outro recorte, que é o recorte que fala sobre a questão da prevalência de dados, do dark data nas corporações, há um entendimento de que 50%
de alguma maneira, têm dados não explorados, em alguma medida. Tá? Então, reparem, o primeiro gráfico, ou o segundo, nesse caso, fala sobre as ações e o quanto já se trilhou desse caminho. E aquele último fala da dimensão desse problema, desse volume que, de alguma maneira, está oculto ainda, né, em alguma medida. 15%, em torno da metade desses dados, 14% alguma coisa ali, enfim. 9% fala que todos os dados estão nesse submundo, de alguma forma, né, e 11% entende que não tem essa realidade, não vive essa realidade. De todo modo, o que essa pesquisa, o que esses dados nos trazem? O imenso universo de dados desconhecidos. Quando a gente fala de IA generativa, se abre um conjunto de possibilidades, especialmente para aqueles dados não estruturados, aqueles dados que as companhias acumulam ao longo de anos, de alguma maneira em documentos, em outras fontes de dados não estruturadas, e isso, de alguma maneira, está subutilizado ou sequer utilizado pelas companhias. Quando a gente traz isso, então, sob uma perspectiva, enxerga isso sob uma perspectiva de inteligência artificial generativa, a gente pode, de alguma maneira, enquadrar, ao menos, nessas áreas de aplicação dessa tecnologia. Parte de conexões, usando a internet das coisas. Hoje a gente tem uma série de aplicações possíveis nessa linha. A parte de inteligência artificial conversacional, onde a gente vai estar, por exemplo, tendo casos, aqui a gente vai apresentar onde você pode estar interagindo com um modelo de inteligência artificial generativo num formato de chat, talvez seja o mais conhecido, mas abstraiam isso e pensem enquanto canal de atendimento. Isso pode ser um chatbot, isso pode ser uma URA, atendimento por voz, isso pode ser WhatsApp, né, que praticamente todo mundo que está nesse salão tem, então é um canal muito simples, muito fácil de alcançar o seu cliente interno, o seu público final. Se a gente pensar isso sob o ponto de vista do core business dos negócios, a gente pode estar falando da experiência do seu cliente, utilizando, como melhorar a experiência do seu cliente utilizando inteligência artificial generativa. Se a gente está falando de RPA junto com inteligência artificial generativa, a gente pode estar falando de acting, onde a gente de fato tem a captura de oportunidades de automação, robótica de processos, aplicando inteligência artificial generativa. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, inclusive. A minha colega de trabalho, Amanda Monteiro, vai fazer uma exposição amanhã de um caso prático de utilização de RPA em conjunto com inteligência artificial generativa. E a gente tem a parte de tomada de decisão, aprendizado de máquina e analytics, que a gente basicamente está falando de predição, de tomada de decisão, fazendo uso de inteligência artificial nesse contexto, inteligência artificial generativa. Tá bom? Bom, e aí para ilustrar o que eu estou falando, e para fins didáticos, a gente está trazendo aqui 3 pequenos vídeos, tá? Eu vou pedir para aguardar um pouquinho ainda para a gente poder startar, para eu poder explicar. Isso aqui seria a simulação de um assistente jurídico. Você submete para o modelo, para o mecanismo de inteligência artificial generativa, um ou mais documentos. Aqui, para ilustrar, a gente está submetendo o Marco Civil da Internet, uma lei publicada, promulgada no Brasil, e vai interagir com essa lei no sentido de buscar informações nela, né, de alguma forma. Pode soltar, por favor. Isso poderia estar ocorrendo de forma, usando processamento de linguagem natural, poderia estar sendo feito no WhatsApp, enfim. Então, de um lado, a gente tem o chat interagindo, e do outro, a gente tem o documento. E eu vou mostrar para vocês por que isso é importante ter essa tela dividida. Pode começar. Não? Problemas técnicos. Não? Não rolou o vídeo?
problemas técnicos aqui, gente, mas a gente já tem uma pergunta aqui. Diga. É um PDF. A gente aqui está submetendo um PDF e você é capaz de fazer a interação com esse documento, ou um conjunto de documentos. A gente trouxe um aqui para efeito didático, para ilustrar a interação com esse documento. A partir dessa informação, você consegue, então, não só fazer as perguntas e obter as informações sob uma perspectiva analítica e de inteligência artificial nesse contexto, respostas contextuais, considerando o contexto da sua pergunta, enfim. Mas como também, para efeito didático aqui, mostrar que trecho desse documento foi utilizado para basear aquela resposta, da onde ele fez essa consulta, né? Basicamente é isso que o vídeo se propõe a ilustrar. Acho que a gente está tentando aí resolver. Esse é um segundo caso, o caso do técnico virtual. Basicamente, está dispensada a leitura de manuais quando você compra os seus produtos. Você pode interagir direto com os manuais, sem a necessidade de estar lendo os produtos, né? E... nada? E o terceiro caso, enquanto eles tentam resolver ali, diz respeito ao síndico virtual. Ou seja, onde você consegue, por exemplo, chegando num condomínio, imagina você morador de um novo condomínio, tomando conhecimento de como funciona, a regra de funcionamento daquele condomínio, você consegue interagir, por exemplo, com a convenção daquele condomínio. Então, tenho filhos, gostaria de saber como é que funciona a regra de utilização das áreas comuns, playground, tudo, e ele já te responde. Não pude participar da última assembleia do condomínio. Né? O que foi decidido? Houve aprovação de contas? Quem participou? Quem não participou? Que tipo de problema foi tratado? E ele te traz esse resumo. Isso em diferentes canais. Então, como eu coloquei aqui, você tem isso feito num chat para efeito de demonstração, mas isso pode estar extrapolando, né? Não seria incomum fazer isso num contexto, por exemplo, de WhatsApp e de outras tecnologias. Vou ter que me devolver esse tempo, hein? Vou pedir o VAR, ela está passando o tempo, depois eu vou querer devolver todo esse tempo aí. Ó. Problema resolvido. Ó, depois se vira com o VAR aí, porque o problema está aí, tá? Depois vê como é que vai fazer aí. Dá o pause, Amanda. Pronto. Amanda vai me dar uma ajuda aqui, agora vai funcionar. Então, como eu falei, o exemplo aqui, a ideia é a gente ter a possibilidade de interagir com esse... Perguntando, quais as responsabilidades dos provedores de internet legalmente falando? Para efeito de ilustrar isso daqui,
a gente tem umas marcações aqui com a página que ele usou como referência e o trecho que ele usou para explorar aquele conteúdo. Então, a gente traz essa informação só para efeito didático. No dia a dia, obviamente, você pode não utilizar esse recurso, né? E quanto à coleta de dados de internautas, o que a lei fala, ele traz um aspecto importante, a compreensão do contexto, né? Quer dizer, uma pergunta, você não precisa repetir o contexto para ele entender que você está prosseguindo nessa conversa de uma maneira objetiva e direta, né? Isso já está compreendido nesse cenário. Avançando mais um pouquinho, existem leis equivalentes em outros países, isso é uma informação importante, porque nesse momento eu estou extrapolando o domínio desse documento e, de alguma maneira, buscando referências. E ele me traz, você tem a GDPR europeia e você tem uma lei de proteção de dados pessoais no Japão também, que serviram como inspiração para essa legislação. Essa é uma preocupação de quem, de alguma maneira, está vislumbrando o uso de IA generativa. Como funciona a exposição dos meus dados nesse contexto? Aqui não há exposição, aqui você está baseando basicamente a tua interação em cima dessa fonte de dados ou das fontes de dados que você expor ao mecanismo de IA. Né? Então, é dessa maneira que ele está contextualizando aqui. Pode avançar. Foi? Pode, próximo, por favor. Aqui já é um caso um pouquinho diferente. Pode soltar. Obrigado por ter adquirido um de nossos refrigeradores. Estou aqui para tornar... Isso é um áudio gerado por inteligência artificial. Produto ainda melhor. Vamos começar? Como posso lhe ajudar? Então, imagina você interagindo como um comprador, um consumidor de um produto, com o manual que você acabou de comprar. Né? Comprei esse refrigerador, gostaria de saber um pouco mais sobre ele. Que cuidados devo ter antes de instalar? Aquela preocupação, né? Não vou ligar, eu vou queimar o meu equipamento, aquela coisa toda. Então, ele já traz essas informações, a resposta baseada nessa fonte de dados, nesse caso, uma fonte não estruturada, um documento. Certo. E quanto à limpeza no dia a dia, como devo proceder? Né? Ele também traz essa informação de uma maneira bastante objetiva e direta, sempre referenciando o contexto. A gente está ilustrando no vídeo ali, e ele está destacando em azul as áreas que ele está utilizando como fonte para a busca dessa informação. Eu preciso, de vez em quando, descongelar o refrigerador? É um refrigerador frost-free, né? Enfim. Aqui aconteceu uma questão interessante. Num dado momento anterior, ele falou sobre a necessidade de limpar e, eventualmente, tratar a questão de água e tudo. Depois ele pede desculpa, porque a informação anterior não foi precisa o suficiente. E aí ele se corrige e fala, você não precisa fazer nada porque o sistema frost-free está incluso nesse equipamento. Olha que interessante. Então, mostrando essa análise. E, por fim, esse é um ponto bem interessante. E que outras recomendações você me indicaria? Uma pergunta bem aberta. Ele traz uma série de informações que, inclusive, parte delas, ele traz de uma seção do documento que é dicas para a economia de energia, extremamente relevante no contexto de quem vai utilizar aquele produto. Então, aqui a gente consegue perceber toda a capacidade de compreender esse contexto e gerar respostas a partir dessas informações. Então, imagina isso sendo aplicado em contratos, em documentos corporativos. Quantas corporações acumulam uma série de documentos por anos e não conseguem entregar isso na ponta, sem a necessidade de você, inicialmente, precisar tratar esses dados. Você simplesmente vai expor esses dados para os seus clientes e, a partir daí, você pode, sim, até fazer um trabalho de aperfeiçoamento e melhoria disso. Tem mais um vídeo depois desse. Aqui, antes de dar o play, só segurar um pouquinho, tem uma característica importante nesse documento. Diferente dos outros que a gente estava trabalhando, no caso dessa aplicação prática, do que a gente chamou de síndico virtual, esse não é um PDF de origem. Esse é um documento que foi escaneado. Vocês observem que ele tem o carimbo do cartório, ele tem ali rubrica de quem assinou, enfim. Então, reparem que aqui a gente está falando de uma outra informação, uma outra forma de você ter esse documento sendo alcançado por um modelo de inteligência artificial generativa. Inclusive, ele é capaz de depreender o que tem naquela área, independente do carimbo, por exemplo. Você consegue extrair a informação dali, ele consegue depreender essa informação. Pode seguir, por favor.
Isso é uma convenção de um condomínio e ele vai estar realizando perguntas para esse modelo. Isso aqui é um caso prático que a gente desenvolveu, onde a ideia era que pudesse ser entregue na ponta para os condôminos, né, de condomínios, essa informação, tanto das atas como da convenção. Avançou? Deu play? Tá seguindo. Pode avançar um pouquinho, vou acelerar o vídeo. Pronto. Estou chegando no condomínio, tenho 2 filhos, eu gostaria de saber se existe alguma regra específica sobre recreação de crianças. Ele já traz ali. Crianças não podem brincar na portaria, nos corredores. Ele já trouxe o trecho, os artigos da convenção que tratam daquela informação, né? Sem que você precise, para isso, ter que fazer nenhum tipo de busca, de pesquisa adicional. Pode avançar. Certo. E quanto às vagas de garagem, como funcionam? As vagas só podem ser usadas pelos proprietários ou locatários, né? Devem estacionar seu veículo respeitando o apartamento e tal, e toda uma orientação associada a isso. Aqui é um dado interessante. Repara que ele conseguiu extrair informação independente do carimbo que você tinha naquela área ali da informação. Então, isso é uma capacidade muito interessante, porque esse tipo de documento, esse tipo de informação, por vezes, como é que se fazia até então? Você precisava converter isso para um formato estruturado, ou jogar isso dentro do banco, entregar o PDF na ponta, para o teu usuário final, por exemplo, né? Clica aqui, abre o PDF para consultar. Aí passa a ter toda uma preocupação se ele vai ser baixado, eventualmente você não pode baixar aquele PDF, deixar, só consultar. E aí você cria todo um arcabouço tecnológico em volta disso para poder resolver esse problema. E hoje a gente tem a possibilidade de fazer isso de uma maneira muito mais rápida, muito mais efetiva. Existe coleta seletiva de lixo no condomínio? Quais as regras de descarte do lixo? Né? Tem que lançar no duto coletor os objetos, não podem lançar objetos que obstruam, como garrafas, vidros, caixas, enfim, mais um conjunto de informação. E no final ele fala, o condomínio não possui coleta seletiva, portanto, todo o lixo deve ser descartado no duto coletor. Né? Existe alguma sanção ou multa prevista para descumprimento da convenção? Né? De novo, peço desculpas, parece que houve um mal-entendido, ele fez uma referência inadequada anterior, respondendo a sua pergunta, menciona que a reincidência de uma penalidade será determinada pelo síndico, ouvindo o conselho, e aí sim vai ser aplicada multa. Né? Então, na primeira vez é uma advertência, depois tem multa, enfim. Então, ele trata essas informações, mais uma vez, avaliando o contexto. Tá? Pode avançar, acho que já está terminando. Bom, a ideia era essa, trazer um pouquinho dessas aplicações mais práticas. A gente muito se fala sobre inteligência artificial generativa, mas as aplicações práticas são diversas. A gente tem aplicações e cases, a gente pode conversar depois no nosso stand, aqui no salão ao lado, da TO Brasil, aplicações na área de saúde, né? Enfim, imagina você ter acesso à anamnese de uma série de pacientes, de casos clínicos, e cruzar essas informações. Isso são projetos que podem ser conduzidos de maneira bastante objetiva, usando dados, informações que vocês já possuem nas companhias hoje e, de alguma maneira, estão lá dentro daquele conceito do Dark Data. Né? Eu acho que fechamos aqui. Obrigado pelo tempo de vocês. Excelente. Vamos ver se tem perguntas aí, né, Homero? Tem perguntas aí, pessoal? Ó, meu amigo ali. Uma ali. Deixa eu levar lá. Você leva lá para mim? Obrigado. Oi, tudo bem, Romero? Boa tarde. Boa tarde. Então, cara, tem 3 perguntinhas aqui rápidas. É um combo. 3 em 1, é um combo. É um combo, você vê? Vamos no combo. Então, a primeira pergunta é que, dado uma série de documentos, eu consigo conversar com esse chat como se fosse uma base só? Exatamente. A gente, para efeito aqui didático, mais uma vez, é importante esse exercício de abstrair. Perfeito. Você pode submeter N documentos, relacionados ou não precisa ser um PDF único, vou ter que fazer o merge de vários PDFs e subir um documento. Não, você pode fazer isso.
inclusive relacionar esses documentos, inclusive indicando para o consumidor dessa informação qual o documento de origem, se assim você desejar. Senão, isso fica transparente, ele enxerga isso como se você estivesse fazendo uma consulta a uma base de dados, por exemplo. Não, legal. Bom, a segunda pergunta é qual é o limite de cada documento? Você tem um limite de páginas para eu consultar essa base? Que aí ele tinha documentos de menos de 50 páginas. Sim, mas você pode ter documentos maiores. Basicamente, o que você vai ter no final do dia em relação a limitações tecnológicas é o que você tem em relação ao ChatGPT, por exemplo, ao motor de inteligência artificial generativa, que, de alguma maneira, vai te restringir, vai te bilhetar, vamos dizer assim, por créditos. Nesse caso, são tokens, né, de utilização. Mas o tamanho do documento, você consegue subir documentos muito grandes. Não, legal. E a terceira pergunta é qual o tempo de implementação de uma solução desculpa dessa? te cortar. A gente está falando de PDF, mas a gente poderia estar falando de Excel, de documento doc e qualquer outro tipo de documento nesse sentido. Tá? A terceira tempo de implementação. Exato. Uma solução como essa, vou falar da solução do condomínio ali. Uma solução como essa, você consegue disponibilizar uma base talvez de uns 1000 documentos inicialmente, tá? Num tempo bastante curto. A gente não está falando de 2 meses de projeto. Tá? E aí você pode, a partir do momento que você faz o setup desse projeto e começa a rodar isso, você começa a logar as informações das perguntas e do retorno e, de alguma maneira, você consegue complementar esse trabalho com algum tipo de aprendizado de máquina. Tá? Supervisionado ou não. Normalmente supervisionado. Olha, aqui essa resposta não foi a mais adequada. Aqui precisa de um ajuste. Você consegue ter ação e influência sobre isso. Aqui. Oi. Oi. Mata. Depois foi deliberado que isso mudou. Legal, é caso real, funciona, você consegue ter isso. Olha, a informação mais recente, datada de tal data, informa que houve uma mudança, ele consegue capturar esse tipo de informação. Tá? Oi. Só para concluir, desculpa, esse é um caso típico onde você precisa, sim, você consegue, mas você precisa, de alguma maneira, estabelecer, né, a vinculação entre essas coisas. Tá? Tem alguma coisa para ajustar em termos de desenvolvimento aí, tá? Só para não deixar passar isso. A minha pergunta é se a tecnologia é capaz de fazer essa leitura de fluxogramas de processo, tipo em BPMN, e caso sim, se ela é inteligente o suficiente para entender nuances do fluxo, por exemplo, situações de condição, onde você tem uma bifurcação no processo, dependendo do que está ali, você vai para um lado ou vai para o outro. Coisas do tipo. Etc. Esse é um desafio importante. Isso vai depender muito de como, na origem, essa informação foi feita, né? Foi fornecida para o modelo, ou como uma imagem, ou até como o fluxo propriamente. Normalmente, uma solução como essa que você falou, de PPMN, por exemplo, você, na origem, tem um XML. Então, você consegue depreender isso até do XML mesmo. Você conseguiria fazer esse tipo de análise. Não tem uma resposta única para te dar. O que eu posso te dizer é o seguinte. Sim, é possível você capturar isso a partir de algumas imagens, mas isso vai ter que ser um caso a caso estudado. Não é uma regra, você sempre vai conseguir. Tem imagens que isso vai ser ainda difícil, especialmente para alguns motores desses. Tá? Obrigado. Muito bom. Palmas aí para o Homero, pessoal. Muito obrigado, Homero. Fechou? Só para fechar, Muniz, eu vi que algumas pessoas ainda levantaram a mão. Eu, na sequência, estou à disposição ali no salão, tá bom? Para a gente poder responder as outras perguntas. Obrigado pelo tempo de vocês. É até bom falar isso aí, pessoal. Vai ter o painel agora e vai ter depois o coquetel, né? Exato. Churrasco, pizza, pipoca. E vocês podem visitar o stand lá, visitar o Homero também, né? Claro, vamos conversar. Eduardo tá aqui, não? Tirar uma fotinha aqui. Eduardo tá aqui, ó. Tira uma fotinha aqui. Toma um presente para você, o nosso livro aí. Tá ótimo, tem que olhar amigo. bonitão para lá, junto comigo e com o Eduardo, para seguir o protocolo aí, né? Muito bom.
Show de bola, Romero. Obrigado. Valeu.